Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Nós vamos reiniciar o nosso estudo da disciplina Economia e Mercado. Vamos lembrar, no entanto, que nós trabalhamos já 4 módulos de 30 minutos cada, onde nós trabalhamos aqui alguns assuntos, tais como a introdução à economia, onde nós falamos dos conceitos de economia, falamos do sistema econômico, da demanda, da economia como um todo, falamos também da teoria elementar da demanda e da teoria elementar da produção. Tivemos um outro módulo onde nós tratamos de mercado econômico, mercado interno, mercado externo, falamos também da classificação e da estrutura de mercado. Dentro deste módulo, nós estendemos o nosso estudo, estudamos contabilidade social, quando nós apresentamos, que é contabilidade para os senhores, né? Nós apresentamos que a contabilidade social é aquela que mensura tudo que foi produzido na economia. Falamos do PIB, e para finalizar o 4º módulo, nós trabalhamos então aqui, que foi o consumo e a poupança. Nós tratamos sobre o consumo e a poupança. E hoje nós vamos reiniciar no módulo 5, né, na verdade, aqui na tela, módulo 5, este módulo vamos trabalhar aqui, vamos apresentar uma visão geral sobre o histórico das modalidades, né, da economia monetária. Vamos trabalhar aqui com emprego, mas inicialmente nós vamos trabalhar com emprego. Prefiro começar aqui com emprego. E nós vamos conhecer aqui a taxa de emprego, o índice de emprego. Por que o emprego é importante para a economia? Porque, na verdade, a produção da economia acontece através do nível de emprego. Quando a economia ela está crescente, ela está, vamos dizer, ela não passa por um ciclo de dificuldade, o nível de emprego é elevado. Existe bastante emprego, uma oferta de emprego razoável. Se a economia entrar em decadência, esse nível de emprego, consequentemente, reduz também. Então, quando nós vamos falar aqui de emprego, nós temos aqui um conceito que eu vou ler para vocês aqui, que é apresentar uma visão geral, né, sobre emprego, mercado de trabalho, como o surgimento do sistema capitalista de produção e, consequentemente, com a utilização do trabalho assalariado em larga escala, emerge o mercado de trabalho como uma instituição fundamental ao funcionamento da economia. O que quer dizer isso? Foi quando surgiu o capitalismo, que o mercado de trabalho assalariado, ele realmente cresceu assustadoramente, porque vocês todos conhecem, nós conhecemos, que estudamos isso lá no 1º grau, no ensino fundamental, na verdade, onde nós estudamos que os salários, né, ou seja, a remuneração, não salário, porque naquela época não se pagava salário, eram trocas, barganhas, né, era troca de dia de serviço. Fulano trabalhava 2 dias de serviço para uma pessoa e aquela pessoa ficava devendo aqueles 2 dias. Quando este outro aqui precisava de mão de obra, aquela pessoa que você tinha trabalhado para ela, ela vinha trabalhar para você. Então havia uma troca aí de mão de obra. E depois, com o advento do capitalismo, na verdade, o trabalho assalariado, remunerado através de salário, ele cresceu assim em grande escala, foi nesse período. Então, o que é mercado de trabalho, na verdade? O mercado de trabalho ele pode ser dividido em formal e informal. O mercado de trabalho é aquele mercado onde as pessoas têm, os trabalhadores, eles têm a carteira assinada, eles têm um vínculo empregatício, eles têm um contrato de trabalho. E aí, portanto, o mercado de trabalho formal. Nós temos também o mercado informal de trabalho. O mercado informal de trabalho é aquele mercado onde o trabalhador não tem um vínculo empregatício registrado legalmente. Não existe um contrato de trabalho, não existe uma CTPS assinada. Né? É uma informalidade. A pessoa vem, presta um serviço, recebe pelo serviço que prestou e terminou ali o compromisso de ambos, né? Do trabalhador com quem ele contratou e da pessoa que contratou com o trabalhador. À medida que o trabalhador
executou a atividade que foi contratado para fazer e que a pessoa que contratou lhe pagou pelo trabalho firmado, então ali terminou o vínculo. Então a gente diz que isto aí é um trabalho informal porque não há um vínculo legal. A gente sabe que se nós formos puxar aqui a legalidade deste assunto, mesmo que não tenha um contrato formalizado, ainda assim essa pessoa se reclamar, né, vai ter esse direito reconhecido pela Justiça do Trabalho, independente de ter um contrato ou não. Basta que ele prove que ele trabalhou para aquela pessoa, prestou o serviço mesmo na informalidade. Mas aqui nós estamos falando apenas para definir o que é o mercado formal e o mercado informal. Como exemplo de mercado informal, nós podemos falar aqui do flanelinha que está lá, né, na rua, lá, reparando os carros, né, enquanto as pessoas se afastam dos seus carros, param no estacionamento, na rua, num local qualquer lá e vai fazer o seu trabalho, fazer as suas compras, etc. Quando ele volta, ele paga o flanelinha. Aquilo ali houve um vínculo, mas informal. Ele ficou reparando o carro, quando o dono do carro voltou, ele pagou o trabalho que foi de reparar o carro. E nós temos também como exemplo, outros exemplos podemos citar, tipo a pessoa que vem pintar uma casa, pintar um muro, consertar um cano que estourou de encanação de água, etc. Isso tudo nós podemos dizer que está incluído no contrato, na formalidade de contrato de trabalho informal, certo? Dentro do contrato de trabalho, nós percebemos que existem os indicadores do mercado de trabalho. Para entender o que vem a ser o mercado de trabalho em termos individuais, é necessário classificar a população segundo a atividade econômica que cada um exerce. É possível conceituar, por exemplo, o que se denomina a força de trabalho da população econômica ativa. Então, a força de trabalho economicamente ativa, esta é formada pela PEA, população economicamente ativa. Então aí nós começamos a fazer aí uma análise dos indicadores do mercado de trabalho, através da PEA, que é exatamente a população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão em idade de trabalhar, né, que já estão em condições físicas, mental e em idade já permitido por lei para trabalhar. Entende-se por PEA o conjunto de elementos que estão empregados e desempregados num dado instante de tempo. A PEA é um subconjunto da população de idade ativa, PIA, a pessoa que está em idade ativa, que por sigla nós temos a sigla de PIA, que no Brasil adota-se o critério de 10 anos. Então, a legislação diz que a pessoa que está acima de 10 anos, ou que está abaixo de 10 anos, ele está na PIA, dentro daquele critério dessas pessoas em idade ativa, mas não disponível para o trabalho, porque ainda é uma criança, né? Até os 12 anos ele é considerado criança, a partir daí é adolescente. Então ele está em idade ativa porque ele já tem discernimento das coisas. Uma criança com 10 anos já tem algum discernimento, e por isso é considerado que ele está em idade ativa. Okay? Nós temos também aqui os principais indicadores, que são eles, do mercado de trabalho. A taxa de participação da força de trabalho, que este indicador reflete o nível de engajamento da população nas atividades produtivas. Como é que você mede essa taxa? Você pega a PIA, que são as pessoas que estão em idade ativa, mas porém não estão em idade para trabalhar, e faz aí uma equação matemática com a taxa dos desempregados. E aí você vai ter, então, aí essa força de trabalho que está trabalhando. Por exemplo, taxa de desemprego é representada pela TD. Vocês talvez tenham aqui, vocês têm aí no slide de vocês, né? TD é igual a D dividido pela PEA. Essa barra quer dizer uma divisão, que é igual a D sobre E. D sobre E são desempregados sobre empregado, e mais os desempregados. E aí você vai ter essa taxa, numericamente vai ter lá um percentual, 1%, 2%, 3%, etc. E tem aí o índice de emprego. Esse índice de emprego também tem uma forma para calcular. Ele é usado para medir a proporção da população economicamente ativa que, após certa idade, é empregada. Indica, na verdade, o contingente de trabalhadores disponível
e utilizado pelas firmas onde TE, que é taxa de empregados, é igual aos empregados dividido pela PE, que é a população economicamente ativa, que isso vai ser a mesma coisa. Você também pode calcular quando você pega os empregados dividido pelo desempregado mais os desempregados. E aí você vai então encontrar essa taxa de empregado, esse nível de empregado. Quando, por exemplo, nós lemos nos jornais que o índice de desemprego cresceu 2%, exatamente feito essa conta aí, que é o TE, que é exatamente o número de empregados dividido pela população economicamente ativa, tá? E aí se encontra, então, a força de trabalho, o nível da força de trabalho, o percentual das pessoas que estão empregadas. Nós temos um outro assunto que nós também vamos tratar aqui, ainda dentro deste módulo 5, ou deste 5º módulo, que é a economia monetária. Vamos falar um pouquinho de economia monetária. Economia monetária, ele vem mostrar para nós, olha, economia monetária, ele vem mostrar para nós o que é moeda. Né? Então, moeda é tudo aquilo que serve como meio de troca no sistema econômico. Meio de troca que nós falamos, por quê? Porque, na verdade, você entrega a mercadoria, a pessoa lá, o comerciante, o empresário, entrega para você a mercadoria e você entrega o dinheiro para ele. É uma troca, tu dá dinheiro e recebe mercadoria. É neste sentido que é troca, não é a troca que se considerava no tempo do escambo, né? Onde era mercadoria por mercadoria. Não, isso aqui é mercadoria por dinheiro, tá? Então, nós temos aí, já depois de conceituado moeda, nós vamos encontrar aqui alguns tipos de moedas. Nós vamos trabalhar aqui também nesse módulo com a função das moedas, com a demanda e oferta de moeda e com a taxa de equilíbrio das moedas, né? Taxa de equilíbrio da economia. Tipo de moeda, nós temos aqui moeda papel, é um dos tipos de moeda que nós vamos estudar, o que nós já estamos estudando, que é a forma de moeda que, embora seja fiduciária, isto é, um título de crédito emitido pelo governo, quando ele diz que é fiduciária é porque ele é garantido pelo governo central. Ora, se nós temos o real, que é a moeda que circula hoje, né, no nosso país, R$10, R$5, R$100, R$50, R$20, etc. R$1. Então essa moeda é uma moeda fiduciária. Por quê? Porque ela é garantida pelo governo central, tá certo? Ela tem uma equivalência metálica, podendo ser trocada por metais preciosos em determinado momento. Então nós temos aqui o papel moeda, mas nós vamos ver que nós vamos encontrar também a moeda metálica, que é um outro tipo de moeda. E eu vou dizer para vocês aqui assim uma espécie de um pequeno conceito. Elas são, as moedas metálicas são emitidas pelo Banco Central e constituem parte da oferta monetária. São cunhadas em metal não precioso, trazendo impresso seu valor. O que é isto? O que é a moeda metálica? É a moeda existente no mercado hoje em dia. Você tem a moeda lá de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos, de 50 centavos e de R$1. Ela é cunhada, quer dizer, ela é prensada, ela é elaborada, feita, fabricada em metal não precioso e ela tem expresso na moeda o valor. Né? Nós temos a moeda de 5 centavos, está lá expresso 5 centavos na moeda, certo? Nós temos também o papel moeda, que da mesma forma que a moeda metálica, o papel moeda também é emitido pelo Banco Central e representa, na verdade, uma parcela significativa de dinheiro em poder do público. São notas bancárias emitidas sem lastro metálico. Por que ele diz sem lastro metálico? O autor diz para nós que é sem lastro metálico, porque no passado, para que o banco emitisse moeda, fabricasse moeda no sentido que eu estou falando, no sentido de dinheiro, tá? Não é a moeda metálica, aquela que falamos agora há pouco, aquela moeda cunhada, prensada lá e com expresso seu valor. Estou falando moeda dinheiro, nesse caso. Então ele diz que o papel moeda são notas fabricadas pelo Banco Central e que ela não representa um lastro metálico, porque antigamente o Banco Central, para emitir moeda, tinha que ter um lastro em ouro. Se tivesse lá X toneladas de ouro, e esse X toneladas de ouro, vamos botar hipoteticamente, representasse R$1 milhão, o valor daquela quantidade de ouro que estava depositando nos cofres do Banco Central,
representasse 1 milhão, significava dizer que o Banco Central poderia emitir 1 milhão em moeda, em papel, em dinheiro, nota de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de R$2, etc. Tá? Então, para que o banco emitisse moeda, teria que ter um lastro em moeda metálica. Não é o caso das moedas hoje aqui. Existe também um outro tipo de moeda que é a moeda monetária, perdão, a moeda manual, que é o conjunto formado pelas moedas metálicas e pelo papel moeda, ou seja, é a moeda que integra o meio circulante de uma economia. Aqui essa moeda manual que nós estamos considerando é a somatória, é o conjunto das duas moedas, das moedas metálicas, daquelas que a gente usa, 50 centavos, 25, 5, 10, de R$1, e as cédulas que nós temos, que são as notas, ambas emitidas pelo Banco Central, né? Tanto a metálica quanto as cédulas, as notas, que nós temos hoje de R$2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de R$100. Sabemos agora, que faz parte aqui do contexto, mas que já há uma movimentação para a impressão, para o lançamento da moeda de R$200. Ok? Então esta é a moeda manual. E nós temos também a moeda escritural, que ela é representada pelos depósitos à vista dos bancos comerciais. O que é isso? Depósito e banco à vista. Depósito à vista. Existe depósito a prazo? Sim, existe. O depósito a prazo, exatamente aquele depósito onde você aplica o seu dinheiro. Ele é chamado de depósito a prazo porque você vai lá no banco, deposita o teu dinheiro numa aplicação e ele tem um prazo. Você retira, vamos dizer, com 30 dias, com 60 dias, conforme a modalidade de aplicação que o cliente fizer no banco. Então ele é chamado de depósito a prazo porque ele tem um prazo para ser resgatado. O depósito à vista, ele não tem prazo. Você deposita e se você sair da porta do banco, se arrependeu, precisar do dinheiro, volta, você saca. Aquele que você investe num depósito a prazo, você não vai sacar. Você só vai sacar no vencimento. Esta é a diferença do depósito à vista para o depósito a prazo. E este tipo de moeda que está lá depositada, tanto o depósito à vista quanto a prazo, ele é chamado de moeda escritural. Por quê? Porque você não tem o dinheiro, você não tem a cédula, não tem a nota, não tem a moeda, mas você tem esse dinheiro, está lá no banco. Você tem através de um saldo que está escrito lá na tua conta, com o seu nome, que você lá tem lá 100 mil, 50 mil, 20 mil reais de saldo. Então você tem aquele dinheiro, mas você não está com ele em mãos. Ele é uma moeda escritural, está escrito aquele teu saldo. Ok? Nós temos aqui a moeda fiduciária, que ela é emitida pelos bancos centrais e tem custo obrigatório por lei, né? A moeda fiduciária não tem um valor próprio, decorrente do material que é fabricada. Seu valor vem da garantia que o governo estabelece através das autoridades monetárias. É a moeda de curso legal e obrigatório no país, com o qual vai ser feita todas as transações comerciais e financeiras. No Brasil, a moeda fiduciária é o real. Então, a moeda fiduciária, que o título diz para nós aí, ela exatamente é a moeda que nós utilizamos. Ela não precisa ter uma equivalência metálica lá no cofre do Banco do Brasil hoje para que seja emitida. O governo é quem garante. Mas o governo garante através de quê? Quem é que dá essa garantia? Porque no passado o governo também garantia. Mas quem dava sustentabilidade, sustentação para esta moeda era a quantidade de ouro que estava depositada lá no Banco Central. Hoje, o que sustenta, o que garante essa emissão de moeda que o governo faz através do Banco Central e emite essa moeda e põe no mercado, é a produção, é o PIB, Produto Interno Bruto, que é toda a produção, tudo que aquilo é produzido e é mensurado quantitativamente e mensurado monetariamente. Então, este valor desta produção é a quantidade de dinheiro que pode ser emitido pelo Banco Central, ok? Diferente do passado, que nós tínhamos que ter uma quantidade em ouro para que fosse emitido o dinheiro. O valor do ouro que nós tivéssemos depositado no Banco Central era o valor da quantidade de dinheiro que poderia ser emitida pelo Banco Central, pelo governo, né? Hoje não é mais que a gente chamava de padrão ouro, moeda padrão ouro. Por que moeda padrão ouro?
porque aquela moeda, ela estava em papel, ou mesmo fosse numa metálica, mas ela estava assegurada pela uma quantidade, determinada quantidade de ouro que estava depositada no Banco Central. Hoje não é mais assim, a moeda não é mais padrão ouro, porque quem vai dizer a quantidade de moeda, quem vai dar sustentabilidade, vai garantir aquela moeda que foi emitida pelo governo, é o PIB, é a produção interna de cada país. No Brasil aqui é o real. Nós temos ainda dentro da economia monetária, nós temos aqui as funções da moeda. A fim de cumprir o seu papel, a moeda desempenha algumas funções. Essa moeda, para que ela cumpra o papel na economia, tem algumas funções. Primeira, ela é um instrumento ou meio de troca, porque você compra o que quiser e todo mundo aceita como troca o dinheiro, né? No caso, no Brasil, o real. B, uma outra função, ela tem reserva de valor. Sua posse caracteriza a liquidez por excelência. Então vamos ver o que é a liquidez por excelência. É assim, porque se você for comprar, você tem ouro, barras de ouro, que vale ali 100 mil reais, 300 mil reais. Você vai comprar um apartamento, vai comprar um objeto qualquer, cujo valor seja 300 mil reais. Você vai ter que liquidar aquele ouro, você vai ter que vender o ouro, transformar em dinheiro, para que você possa fazer sua compra. Tá certo? Então, veja bem, ela não está líquida, você ainda vai transformar em dinheiro. Então, o valor, o dinheiro, ele diz que ele tem reserva legal porque ele tem liquidez por excelência. Por que assim? Porque ele já é o próprio dinheiro, ele já está líquido, ele não precisa ser transformado em dinheiro, porque ele já é o próprio dinheiro. Certo? Então, aí nós dizemos que ele tem liquidez por excelência. E os seus detentores, ou seja, quem tem dinheiro, pode ser levado a reservar o dinheiro por diferentes motivos. Alguns deles a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra função da moeda é que a moeda é uma unidade de conta ou medida de valor. Ela possibilita, neste caso, que sejam registrados em unidades monetárias o valor de todos os bens ou serviços que são produzidos pela economia. Você faz uma caneta, você diz assim, essa caneta custa R$2. Então ela é uma unidade de medida, uma unidade de conta, uma unidade de valor. É a moeda que vai dar valor nos objetos, aos bens que são produzidos na economia. E aí a gente, já que vimos aí as funções da moeda, nós vamos ver agora demanda e oferta de moeda, que é um dos itens que nós temos para trabalhar também neste assunto. Na verdade, a demanda de moeda, as pessoas demandam ou retêm moeda, né? Ela demanda ou retém moeda por algum motivo. Nós temos aqui essa demanda assim, eu demando dinheiro, eu tenho que ir ao banco sacar dinheiro, que isso é uma demanda, eu vou pegar, eu vou adquirir dinheiro para que eu faça minhas compras, para que eu satisfaça as minhas necessidades do dia a dia. Eu preciso ir ao supermercado, eu preciso pagar energia, eu preciso pagar combustível. Eu tenho, quando eu falo a família brasileira, o cidadão, precisa de uma determinada quantidade de bens e serviços que sejam adquiridas para que ele satisfaça as suas necessidades de sobrevivência. E isso é feito através de moeda. Então ele precisa demandar moeda para poder adquirir. Mas ele também pode demandar moeda apenas para reter, para poupar. Ele guarda a moeda para momentos eventuais. Por exemplo, ele vai ao banco e tira R$1.000, ele está precisando de R$500, vai ao supermercado, comprou lá, satisfez aquela necessidade do dia. Mas ele guarda 500 porque ele diz assim, vai que nós temos aqui um incidente, um acidente, precisa de ir ao médico correndo, uma necessidade de comprar um medicamento que não estava na programação, aí você tem aquela reserva que você vai lá e compra. Então você demandou moeda para aquelas compras imediatas do dia a dia, mas demandou também para uma determinada reserva, para uma precaução, para uma eventualidade, para suprir a necessidade de uma determinada eventualidade. E aí nós vamos ver então agora a taxa de juros de equilíbrio. A taxa de juros de equilíbrio é o seguinte, o que é a taxa de juros? Na verdade, taxa de juros é o preço do dinheiro, é o preço da moeda. Moeda, eu falo, não moeda metálica, moeda dinheiro.
Na verdade, a taxa de juros é o preço da moeda. Por quê? Porque os bancos, que são as instituições que têm autorização do governo central para trabalhar com dinheiro, para emprestar e etc., dinheiro é a mercadoria do banco. Então, quando ele repassa, ele empresta o dinheiro para um correntista, para um cliente, ele cobra o quê? Ele cobra um juro. Então, o juro é o preço que ele está cobrando pelo dinheiro que ele está emprestando. Então, em última instância, taxa de juro significa o preço do dinheiro. Eu te empresto R$100, mas tu vai me pagar 20 por mês. Então, 20 é o preço daquele tempo que você vai passar com o dinheiro do banco. E tem um autor que diz para nós o seguinte: assim no mercado financeiro, o dinheiro se transforma numa mercadoria, cujo preço é a taxa de juros. É como se o dinheiro fosse uma mercadoria. Você vai lá, adquire o dinheiro e paga pelaquela aquisição. Tá certo? Taxa de juros de equilíbrio é determinada no mercado monetário onde se encontra a oferta e demanda de moeda. Nós temos a oferta e demanda de moeda. Ora, nós, enquanto cidadãos, nós demandamos moeda e os bancos ofertam moeda para nós. Quando nós queremos dinheiro e não temos, nós vamos demandar dinheiro, nós vamos ao banco, fazemos um empréstimo. O banco está lá para nos ofertar essa moeda. Então, isto aí é oferta e demanda de moeda. E o equilíbrio vai ser quando as quantidades ofertadas e demandadas de moeda no mercado, eles forem iguais. Tem uma fórmula matemática que diz que QD é igual a QO. O que é QD? Quantidade demandada. QO, quantidade ofertada. Quando o QD for igual a QO, ou seja, quando as quantidades demandadas forem iguais à quantidade ofertada, lá é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio, é a taxa de equilíbrio do mercado. Estamos aqui no momento em que nós estávamos falando de taxa de juros de equilíbrio, que eu tentei mostrar para os senhores um gráfico, mas eu vou mostrar ainda nesta aula, um gráfico que vai mostrar para vocês a taxa de juros de equilíbrio. Se eu não mostrar neste módulo 5, mostrarei no módulo 6, mas vou mostrar. É lá que o equilíbrio, economicamente, nós dizemos que o equilíbrio é onde as curvas se entrelaçam, onde as curvas se cruzam, na verdade. As curvas que eu falo, a curva de demanda e a curva de oferta. A curva de oferta ela é crescente, ela é da esquerda para a direita. A curva de demanda é decrescente, é da esquerda para a direita. Então, no lugar onde elas se cruzam, neste ponto, é o ponto que QD é igual a QO, que quantidade demandada é igual a quantidade ofertada. E neste ponto, é o ponto de equilíbrio, onde a taxa de juros é a taxa de equilíbrio de mercado. Ok? Então, aqui nós vamos encerrar essa aula. E no próximo bloco, eu tento mostrar para vocês, se Deus quiser, vou mostrar para os senhores aqui este gráfico que vai mostrar o equilíbrio para que fique mais claro para vocês, porque tem momentos da nossa aula, quando a gente trata de economia e de QD, QO, alguns assuntos da economia, é importante que se traga alguns exemplos, e esse exemplo eu vou trazer para vocês. Eu agradeço a atenção dos senhores nessa nossa primeira aula, da segunda etapa, que é, na verdade, o módulo 5 de 8, onde nós tratamos aqui de economia monetária, tratamos aí de 2 ou 3 assuntos, e nós vamos encerrar, mas agradecendo a todos os senhores e ressalvando que essa videoaula, ela pertence ao curso do ITED, exclusivamente ao ITED, é uso exclusivo do ITED, portanto não deve ser usado para vocês, a não ser para que vocês possam estudar. Vocês têm uma apostila, nós já comentamos isso em outras aulas, que vocês podem fazer uso, e lá tem tudo com muita riqueza de detalhe de tudo que está sendo tratado aqui. Eu agradeço a vocês e até o próximo módulo, que será o módulo número 6. Obrigado.